Então vamos dar aí sequência à nossa aula da substituição, não, da adição nos ciclanos, beleza? Então, como eu estava falando na última aula, então essa teoria das tensões dos anéis, ela fala o seguinte: para formar cadeia fechada, as ligações entortam. E quando elas entortam, quanto mais elas entortam, mais instáveis, maior a tendência delas a quebrar, certo? Então não posso entortar muitas ligações, professor. Exatamente. Se você entortar muito, ela vai quebrar, certo? É obviamente que nós temos apenas aqui o ciclopropano, certo? Não tem como formar uma cadeia fechada com dois carbonos, né? Então o ciclopropano, ele é o que é mais tenso, é mais instável. Então qualquer coisinha ele pá, quebra, certo? Estoura ali, daí já volta a ser propano de novo com cadeia aberta, ok? Mas professor, e nesse caso aqui, ó? No caso aqui do ciclopentano. O ciclopentano, professor, ele está próximo do ângulo de 109 graus, do ângulo normal do carbono sp3. Ele é 108. O ideal dele, tranquilo, é 109, ele está 108. Aí que tá. Então aqui não houve muito flexão. Eu não entortei muito as ligações do carbono. Então quer dizer que o ciclopentano, ele é mais sossegado, certo? Ele é mais estável, ok? Então ele não entortou muito, não sofreu muito, não ficou muito entortado, tá de boa, tá sossegado, certo? Mas e aí, professor? Ele vai ter tendência a quebrar? Olha, como ele não entortou muito, as ligações estão até de boa, estão até sossegadas. Então é difícil conseguir quebrar, certo? É difícil conseguir fazer ele romper, porque ele não tem a tendência, tá de boa, 108 graus. Ixi, meu querido, eu era 109, agora só dei uma entortadinha aqui pra dentro, 108. Tá de boa, não tem por que ficar nervoso, não tem por que estourar, não tem por que romper, sofrer uma quebra aqui. Tá de boa, tá sossegado. É assim que o ciclo pentano é, vive, né? A vida dele é essa e assim vai, ok? Bom, agora você deve estar pensando numa coisa maravilhosa aí, porque agora você vai achar que eu vou fazer o desfecho, né? Ah, o ciclo hexano. Qual a explicação que seria mais lógica, teoricamente falando aqui? O ciclo hexano, ó, ele se afasta de 109 para 120. Já é um ângulo considerável. Ele foi flexionado para fora, né? Puxado para fora. Aí o que acontece? Ah, professor, se ele foi flexionado, pode ter certeza, ele vai ser instável. Ele vai ter a tendência a sofrer uma ruptura. A cadeia dele está a ponto de se quebrar, certo? E aí que tá, gente. Aí que tá, meus queridos. É o que Bayer queria. Bayer deduziu também a mesma coisa que você estava pensando. Só que aí é que está, meus queridos e minhas queridas. Em 1890, na realidade até um pouco antes disso, né? Eles perceberam que o ciclo hexano é mais estável que o ciclo pentano. Professor, não é possível uma coisa dessa. O ciclo pentano, ele flexionou quase nada, de 108, de 109 para 108. Foi 1 grau só. Como que o ciclo hexano de 109 para 120 vai ser mais estável, vai ser mais sossegado que ele? É aí que tá, gente, é aí que está. A questão é que não há apenas compostos que tenham essa estrutura plana que eles pensavam. Nossa, professor, eles não são planos dessa maneira. Se a gente for pensar, segundo a teoria das tensões de Bayer, dos anéis, se tivesse ali um número determinado, não haveria mais anéis. E tipo, ia até o ciclo hexano, o ciclo heptano, e já não teria mais condição de ter anel. E hoje a gente sabe que existem anéis fechados aí com 30 carbonos. Então imagine o quanto seria essa tensão. Só que nem todos eles são planos, gente. Na realidade, o ciclo hexano, ele tem um formato bem interessante, ele tem dois formatos. É isso que eu falei lá em 1890. Moore, eles admitiram
que na realidade o ciclo hexano ele não é plano, assim bonitinho, todos os carbonos na mesma linha. Pelo contrário, eles têm duas conformações moleculares bem esquisitas, por sinal, certo? E é bem esquisita mesmo. É como se esse anel aqui, ó. É como se esse anel. Meu Deus do céu. É como se esse anel aqui, ó. Ele fizesse esses dois formatos. Vou tentar desenhar. Ó, aqui, ó. Por exemplo, essa aqui é a primeira parte que eu desenhei ali, certo? Aqui, ó. Primeira ponta. Aí aqui, ó. Aqui. Essa parte aqui de baixo, ó. Desenhei. Aí desce, ó. Credo, professor. É desse jeito. E aqui é a parte de baixo. Essa última que eu desenhei aqui, ó. Ô, louco, professor, mas isso aqui parece uma cadeira. Exatamente. Essa que é a questão. O ciclo hexano, ele tem um formato de cadeira. É o que nós chamamos de configuração de cadeira do ciclo hexano. Loucura, professor. Muito louco isso aqui. E a outra conformação é uma outra mais legal ainda. Mais legal. Ó, a ponta. Aí aqui, ó, aquela parte do meio. Aí sobe. Isso daqui a gente chama de configuração. Tá torto meu aqui, né, gente? Obviamente, vou tentar desenhar aqui um pouquinho mais certo. Então aqui, ó, pá, pá. Tá. Isso aqui, ó, então, ó, essa aqui é a parte do meio, ó. É essa parte aqui, ok? E aqui, ó, as pontas são essas daqui, ó. Ó, aqui e aqui. Credo, as pontas são envergadas para cima? É, são envergadas meio para cima. Essa aqui parece um barco, né? Nós chamamos de configuração barco do ciclo hexano. Então aqui é a configuração cadeira e aqui é a configuração barco do ciclo hexano. Então é por isso que ele tem uma estabilidade maior que a do ciclo pentano, certo? Por isso que ele tem essa estabilidade maior, porque ele tem conformações diferentes do plano. Então ele tem uma configuração no formato de cadeira e uma configuração no formato de barco. E, obviamente, esse aqui do formato de barco, gente, é o mais estável, certo? É o mais estável, certo? E essa aqui de barco, a de cadeira é mais estável, a de barco é a menos estável, certo? É a menos estável. Menos, né? É a menos estável. Ok? E aí que tá, gente. Então, por causa disso que o ciclo hexano, ele não se comporta como a gente esperaria, não. Certo? Então, ele não é instável. Pelo contrário, por causa dessas duas configurações, ele acaba sendo estável. Em outras palavras, e aqui a gente vai começar a entender reação de adição. Certo? Credo, professor, uma aula inteira. Essa teoria de teoria das tensões é muito importante, gente. Senão vocês não vão entender por que vai sofrer adição e por que não sofre. Então aqui, ó, os ciclos que a gente vai mais, o que eu vou mais mostrar para vocês e o que é o que mais cai. Então aqui, ó, as cadeias fechadas com três carbonos, né? A base dele é o ciclo propano. Aqui, ó, o ciclo, a base principal é o ciclo butano. Aqui o ciclo pentano. E aqui o ciclo hexano, certo? Então aqui são esses três anéis aqui que a gente vai dar uma conversada. O que a gente viu? Em suma, que esses dois primeiros, por estarem mais entortados, são mais instáveis, certo? São mais instáveis, ok? Eles estão assim, ó, eu vou quebrar, me segura porque eu vou quebrar, porque me entortou aqui, eu não gostei. Ah, me flexionou aqui, eu vou quebrar, quer ver que eu vou. Então eles vão quebrar, eles querem quebrar, certo? Então são estáveis. Tem tendência à quebra. Então eles têm tendência à quebra, porque são instáveis, entortou demais. Bom, o ciclo pentano é aquele de 108 graus, que nem entortou tanto. E o ciclo hexano, que era, né, segundo a teoria das tensões, era para ser instável, mas por causa daquela configuração barco e cadeira,
ele acaba sendo estável. Então, esses dois aqui, eles são mais estáveis, certo? Então, eles são mais estáveis. Então, eles estão mais tranquilos, estão nem aí. Ai, pra que quebrar? Pra que ficar quebrando no meio? A vida é bonita. A vida é tão bonita que o professor não consegue escrever na lousa digital. Ai, que maravilha. Então, olha só, estáveis. Estáveis. Aê, parabéns, consegui. Muito obrigado, muito obrigado. Então, olha, ó, estáveis. Ou seja, eles não têm tendência a quebrar, certo? Estão de boa, estão sossegado. Então, aqui, ó, não quebra. Vou colocar aqui para reduzir, porque eu já tô cansado de escrever nessa caneta aqui, que tá ficando horrível. Então, aqui, ó, não quebra, certo? Não quebra no sentido, tipo assim, não tem tendência. Não é que, nossa, não quebra nunca, jamais. Mas, tipo assim, não quebra, entre aspas, certo? Talvez em condições um pouquinho extremas, consegue até quebrar, certo? Então, em condições extremas, eu forçando a barra ali com pressão, tudo mais, com temperatura, até quebra. Mas, todavia, entretanto, vamos dizer assim, não quebra, não tem tendência tão grande assim a quebrar. São mais estáveis. Beleza? E aí que tá, professor, o que isso vai me indicar? O que acontece? Aonde tem a tendência a sofrer adição aqui? Será que são nos instáveis ou será que são nos estáveis? Lembra, para eu conseguir adicionar, eu vou ter que quebrar alguma coisa. A reação de adição, ela precisa disso. Quebra, tem que quebrar, alguma coisa tem que romper. Se não romper, se não estourar, se não sofrer uma cisão, uma ruptura, não tem como adicionar, certo? Então, por exemplo, lá nos alcenos quebrava a dupla, nos alcinos quebrava duas duplas até. Nos ciclenos tinha dupla para quebrar. Aqui nos ciclanos vai quebrar o quê? Vai quebrar o próprio anel. Então, os que são instáveis é que vão ter a tendência a sofrer adição, porque eles se rompem e no caso aqui o propano, o ciclopropano, ele vai virar propano, certo? E o ciclobutano vai virar butano, certo? E o que acontece quando eles se rompem? Eu consigo adicionar, ó, o segredo, eu consigo adicionar coisas nas pontas. Ah, então quer dizer quando eu rompo, faço a cisão numa das ligações ali, pá, vira cadeia aberta de novo e a gente adiciona nas pontas. Exatamente. Vai ser nas pontas que a gente vai adicionar coisinhas aqui, átomozinhos, grupinhos de átomos, certo? Então são nessas pontas aqui que eu vou adicionar. E professor, e o ciclo butano, e o ciclo pentano e o ciclo hexano? Eles não gostam muito de sofrer adição não, gente. Não tem a tendência a sofrer adição. Mas eles vão sofrer que tipo de reação? Simples. Se eu não consigo quebrar para adicionar, eles só vão ter a tendência a sofrer substituição. Ah, então só uma troca de átomos? Exatamente. Eu não consigo quebrar, mas pelo menos substituir eu consigo. Beleza? Então aqui no caso, marquem aí. A prevalência aqui são reações de adição. Certo? É muito fácil acontecer reações de adição nos ciclos com 3 e com 4 carbonos. E no caso dos que têm 5 e 6, a tendência maior é sofrer reação de substituição. Certo? Reação de substituição. Beleza? Já que eu não consigo quebrar, então vamos substituir. Substituição. Certo? Então, se eu não consigo quebrar, então substitua. Troque alguns hidrogênios que eles têm por outros átomos. Aí entra aquilo, né? Aí entra lá halogenação, entra lá nitração, sulfonação, toda aquela cambada que a gente estudou lá nas reações de substituição. Beleza? Professor, mas eu quero ver na prática. Faz na prática. Isso aqui é um resumo perfeito, viu, gente? Perfeito. Anotem aí que vai ser de boa. 3, cadeias fechadas com 3 e 4, tendência a sofrer reação de adição. 5 e 6, a tendência preferível é sofrer substituição. Não que não acontece adição, mas eu tenho que forçar a barra para conseguir quebrar. Normalmente, se eu tentar fazer uma adição, não vai acontecer com tanta facilidade. Tem que forçar a barra, é mais difícil acontecer. Então, preferencialmente, acontece substituição. Beleza? Vamos ver exemplos então aqui, gente, para a gente conseguir fechar essa parte.
Na santa paz de Deus, né? Isso, professor, na santa paz de Deus. Olha só. Então eu quero fazer aqui, ó, uma coisa bem beautiful, uma coisa muito everydays, né? Aquela coisa diferente. Olha só. Eu vou fazer aqui uma simples cloração, certo? Vamos ver o que acontece. Ah, então aqui você tem o ciclo propano, né, professor? Eu sei, tô ligado, né? 3 carbonos, cadeia fechada, entortou demais, tende a quebrar, né? Isso mesmo. Olhou para um anelzinho, uma cadeia fechada com 3 carbonos, meu querido, numa reaçãozinha de cloração, pode ter certeza, vai quebrar isso aqui. Ó, os 3 carboninhos aqui, ó, que nunito que vai ficar. Então rompe, pronto, aí, ó, propano, virou propano aqui. Então rompeu, virou propano. E os cloros vão ser adicionados aonde? Nas pontas. Tá aí, ó. Que bonito! Isso. Então rompeu, coloquei nas pontas. Bonito, professor. Entendi, sossegado. Então aqui, ó, do ciclo propano, eu fui para qual composto? O 1, 2, 3, 1, 3 dicloropropano, certo? Então eu saí daqui do ciclo propano e eu vim parar agora aqui, ó, no 1, 3 dicloropropano. Beleza? Então 1, 3 dicloropropano. Tranquilo? Bom, agora vamos continuar, né? Vamos pegar mais um anel, vamos fazer mais reações nessa galera aí, beleza? Agora vamos lá, vamos pegar um caso aqui desse camarada aqui, ó. Do ciclo pentano. Quero fazer, sei lá, deixa eu ver aqui, uma hidroalogenação, beleza? Beleza, professor, vamos fazer um negócio aí diferente. Não, melhor, fazer uma cloração também, né? Só pra gente comparar, pra vocês conseguirem analisar melhor. Então, olha só, imagina, eu quero fazer uma reação, não vou forçar a barra com pressão, vai tentar reagir desse jeito mesmo, só com algumas situações ali reacionais, mas nada que force a barra, certo? Então imagina aqui, vou pegar lá o ciclo, esse aqui é o ciclo pentano. Aí você tem que lembrar, opa, 3, 4, quebra, 5, 6, não gosta muito, não vai ser fácil quebrar não. Então a tendência aqui é o quê? Sofrer uma substituição. Ah, professor, 3, 4 quebra, 5, 6 substitui, né? Isso. 3, 4 quebra, sofre adição. 5, 6 sofre substituição. Exatamente. Então aqui não vai quebrar, né, professor? Não vai quebrar. Não vai ter a tendência a quebrar, não. O que vai acontecer, ó? Um cloro vai entrar no lugar de um hidrogênio e o hidrogênio vai entrar no lugar do cloro, formando ácido clorídrico. Olha só que legal, né? Então aqui, ó, substituição. Entrou um cloro, saiu no lugar dele aqui um hidrogênio. Houve uma substituição. Então o cloro aqui, ó, foi substituído e não quebrou um anel. Beleza? Sossegado isso aqui, né, gente? Tranquilo demais. 3, 4 quebra, tendência a sofrer adição com mais facilidade. E 5, 6, tendência maior, preferível a sofrer substituição. Beleza? Era isso por essa videoaula, então. Espero que você tenha entendido os ciclanos, a teoria dos anéis, certo? E nós vamos continuar a nossa vida aí nas reações orgânicas.